Você tem usado a tua fé de maneira correta? Em poucos minutos eu vou te trazer uma revelação e te dar segredos sobre uma fé que realmente funciona. Fique comigo até o final desse vídeo. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Apóstolo Alexandre Oliveira, uma voz profética. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a sua família. Eu vou estar ministrando algo aqui muito poderoso acerca da fé que funciona. Antes de mais nada, meu irmão, deixa aí o teu like. Você que não é inscrito no canal, já se inscreva, amém? Para você estar sempre recebendo aqui os nossos vídeos, os nossos estudos revelados, onde isso vai trazer uma grande edificação para a tua vida. Quero estar lendo um texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 22, que diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Esse texto que acabamos de ler, ele vem após um episódio de Jesus ter amaldiçoado uma figueira e os discípulos ter ficado impressionados com aquilo. Eles viram Jesus liberar uma palavra e aquela figueira vai se secar desde as raízes. Eles ficam impressionados com aquilo e Jesus ele fala: tendes fé em Deus, que se disser aos montes, erga-te, eles vão ter que te ouvir. É tão interessante que o primeiro ponto é, Jesus está dizendo: vocês estão impressionados com figueira que se secou. Essa fé, ela é poderosa para erguer montanhas. Então Jesus já inicia dizendo para eles: essa fé é ilimitada, esta fé é poderosa para fazer coisa grande. Agora o que eu preciso entender, que eu preciso ter uma base nessa fé. E qual é a minha base? No versículo 22 ele diz: tende fé em Deus, tende fé em Deus, aleluias. Tende fé em Deus, essa sua fé precisa estar baseada em Deus. No versículo 23 ele diz: porque em verdade vos digo que qualquer pessoa que disser. Isso daqui não foi uma palavra direcionada especificamente para os apóstolos. Isso daqui é uma palavra direcionada para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ter uma fé que funciona. Qualquer pessoa pode ter uma fé que ergue montanhas. Quando Jesus fala de montanhas, ele não está dizendo para você sair por aí andando, erguendo as montanhas. Porque montanhas fala de obstáculos grandes, fala de grandes dificuldades, fala daqueles problemas que é impossível ser removidos. Ele está dizendo que se você crer e não duvidar, você então criará uma autoridade para você remover. Entenda isso. Muitas pessoas dizem: eu preciso pedir para Deus fazer isso. Não, você não precisa pedir para Deus, porque a tua fé já está baseada nele. Quem vai remover as montanhas é você. Jesus deixa claro que se você disser às montanhas, aleluia, você não vai falar a Deus, você vai falar às montanhas. Porque uma pessoa que tem uma vida de fé em Deus, ela se levanta para falar com as montanhas. Se eu tenho uma vida de oração, aleluias, com Deus, eu me ajoelho para falar com Deus e eu me levanto para dar ordem às montanhas, aleluias. Eu vou falar isso de novo: eu me ajoelho para ter uma vida de oração com Deus, mas eu me levanto para dar ordem às montanhas. E era isso que Jesus estava dizendo. É por isso que lá no livro de Ezequiel 37, Deus disse para ele: viverão esses ossos? O Senhor é quem sabe. E então Deus olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, profetiza sobre esses ossos, profetiza sobre esse vale. Eu já te dei autoridade, você já tem uma vida de comunhão comigo, eu já te liberei a palavra. Então agora a responsabilidade de mudar, a responsabilidade de transformar, a responsabilidade de fazer está com você. É por isso que no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 16, está lá o povo dizendo: e agora Moisés nos trouxe até aqui para morrer? Faraó está perseguindo, diante deles tem um mar, uma porta fechada. E é quando Moisés vai orar e Deus fala para ele: tu, Moisés, pega o cajado. Não é tempo de orar, você já orou, Deus já falou com você, Deus já te deu uma palavra, Deus já te deu uma direção. E qual que é a fé que funciona, apóstolo? A fé que funciona é essa, aonde eu me levanto para ordenar os montes, eu me levanto para ordenar os mares, eu me levanto para ordenar os vales de osso seco, eu me levanto, aleluias, para dar ordem aos meus problemas, às minhas dificuldades, entendendo que a fé, a minha fé em Deus, ela me dá essa autoridade
para decretar, para falar às montanhas, para falar aos problemas, para falar a Satanás e seus demônios: saiam. A dúvida é a maior inimiga da fé, porque a fé é justamente a ausência de dúvida. Agora eu quero que você entenda uma coisa: existe uma fé chamada fé negativa, a fé do diabo. O que traz o medo? É esse tipo de fé. Quando você passa a crer em uma coisa ruim, quando você começa a depositar sua fé em algo ruim. Por exemplo, você começa a ver uma situação e você deposita uma fé naquilo. Você acredita tanto que aquilo vai dar errado, você acredita tanto que aquilo vai acontecer algum desastre, alguma coisa ruim vai acontecer, que aquilo acaba se tornando uma fé negativa, uma fé contraditória, uma fé naquilo que é oposição para a fé de Deus. E isso vai gerar o que? Dúvida. E essa é a fé que o diabo ele rega, essa é a fé que o diabo ele costuma usar, aleluia, para te trazer medo. Por quê? Por que o medo vem? Porque você começa a ter fé em algumas coisas, você começa a ter fé em coisas ruins, você começa a ter fé em coisas negativas, e então o medo vem, a dúvida entra, e a fé naquilo que é o propósito de Deus, a autoridade, se perde, porque o medo ele tira a nossa autoridade. Então qual que é a fé que funciona, apóstolo? A fé que funciona é uma fé sem dúvida, é uma fé que crê totalmente, aleluias, naquilo que o Senhor já estabeleceu, naquilo que o Senhor já te deu por promessa, já te deu por uma palavra. Então você precisa agora, nesse exato momento, se levantar para dar ordem para os teus problemas, para dar ordem para as circunstâncias, para dar ordem para os demônios saírem do teu caminho, porque Deus tem algo para fazer. Amém? Você crê nisso? Que Deus abençoe a tua vida. Toma posse dessa palavra. Até mais.